Então, vamos iniciar o nosso estudo desta manhã com Salomão oferecendo sacrifícios. Então, Davi deixou tudo pronto, tudo preparado para a construção do templo. Tanto o ouro, a prata, tudo. As plantas do templo, de como seria, quem que ia cantar, quem não ia cantar. Deixa tudo organizado. Para que quando esse templo fosse... Que Salomão só executasse a obra, né? Que ele só executasse a obra. Então, vamos lá. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor Deus era com ele, e o magnificou grandemente, ou seja, ele se tornou um homem grande e magnífico. Falou Salomão a todo Israel, os capitães dos milhares, das centenas, e aos juízes e todos os príncipes. Em todo Israel, chefes dos seus pais, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, olha só, que estavam na tenda da congregação, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Então, esse foi um altar que Moisés construiu em Gibeão, e ele foi lá. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que Davi tinha preparado para ali, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre tinha feito Bezalel, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação visitaram. Então, tudo isso aqui era ainda aquela construção lá do deserto. Aquela obra feita por Bezalel ainda, tá? Então, ele vai ali e vai oferecer sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu ali 1000 holocaustos. Então, não foi só sobre aquele altar, aquela grelha, uma churrasqueira. Então, 1000 sacrifícios não dá para fazer ali. Então, ele deve ter feito uns ali e os outros em outros, mas naquela mesma localidade, porque não tinha como fazer 1000 sacrifícios, pelo menos não num tempo hábil, em um altar pequeno, tá? Daquela mesma noite apareceu o Senhor a Salomão. Olha só, então, aqui a gente entende que realmente não dá para fazer 1000 sacrifícios em um único altar, em um único local, a não ser que ele tenha ficado lá muitos dias. Então, naquela mesma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: pede o que você quer, que eu vou te dar. E aí, se Deus falar para você, pede o que você quer, o que você vai pedir? Salomão disse: Deus, o Senhor usou de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Olha, o saber e o conhecer, para que possa entrar e sair perante esse povo. Porque quem poderia julgar esse povo tão grande? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero essas duas palavras, sabedoria e conhecimento. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, gente, não é só pedir, é saber o que pedir. É saber como pedir. Mas aí, o que acontece? O pai dele já deu a dica. Ele vai falar lá em Provérbios, que ele fala assim: quando eu era pequeno, eu estava junto ao meu pai me dizia assim: meu filho, pede sabedoria. Né? Peça a Deus sabedoria. Concede-me, acho que é Rohman ou Raham. Ó, Rohman. Sabedoria e habilidade. Deixa eu só tirar isso aqui. Sempre fica no meu caminho. Sabedoria divina é personificada. Então, aqui ainda, ele vai fazer, algumas definições. Então, ele vai falar sobre o atributo de Deus como... a sabedoria de Deus como um atributo ou energia divina. Eu prefiro o atributo. Tá? Por meio dela, o Senhor enumerou as nuvens, fundou a terra, fez todas as coisas. E aí vai dando as definições e os locais. Somente ele a conhece e dá sabedoria. Deus mostra o seu segredo e mostra os seus segredos. E aí a sabedoria divina é personificada.
Então, ela foi gerada antes de todas as coisas. Ela é arquiteta. Então, eu tinha uma amiga, eu tenho, né? A gente não se fala tanto, mas eu a considero uma amiga. Ela um dia, ela queria descobrir quem criou Deus, e ela ficou quase doida. E aí, até que ela falou comigo um dia, ela falou, Juliana, eu fiquei quase doida, porque eu me santifiquei no nível, busquei a Deus no nível que eu achava que eu ia atravessar a parede. Mas eu falei, Deus, agora eu quero que o Senhor me diga quem te criou, de onde que o Senhor veio. E aí diz ela que ela, naquela doideira, ela ficou quase doida. Aí ela estava lendo, orando, e aí, tipo assim, aquela coisa que as pessoas têm de fechar o olho e abrir a Bíblia, ela abriu a Bíblia e caiu em Provérbios 8:22. Aí ela falou que Deus falou com ela, que ninguém tinha criado, que a sabedoria, não sei o que, esse versículo mesmo. E aí ela parou. Ela falou, tá bom. Então eu entendi que o Senhor não foi criado por ninguém, mas o Senhor criou a sabedoria antes de todas as coisas, no fundamento e tal, e aí aquilo para ela foi o suficiente. Ela falando comigo. Então, assim, é muito bom conversar com gente que tem umas experiências, assim, bem para contar. E isso na sabedoria dos 17 anos dela, tá? Porque ela é um ano mais velha que eu. Na sabedoria dos 17 anos dela. Eu e ela trocando figurinha. Você vê como é que hoje a juventude é diferente, né? Os jovens conversam coisas diferentes. A gente falava muito de Deus, muito da Bíblia, muito da palavra, né? De experiência, de visão que Deus deu, de revelação do que Deus falou, do que Deus usou fulano para falar, Beltrano para falar. Hoje não vão falar de dorama, vão falar de Six Seven, que gente, eu nem sei o que é. Eu só vejo os meninos falando aqui em casa também, negócio de aura, sei lá o quê. E aí, você vê o nível de conversa que a gente tinha. Isso há 30 não é tanto, uns 25 anos atrás. Vamos lá. Então ele vai falar, que ela constrói um palácio e prepara um banquete para aqueles que receberam instrução. Vai ensinar em público, ela ensina em público. Aí vai falar também do contexto, vai conceder aos seus discípulos espírito divino. E aí vamos lá. Agora, a sabedoria do homem é a coisa principal. 2 vezes no versículo, é fundamental temer a Deus. Então vai dizer que o princípio dela, da sabedoria, é o temor do Senhor. E aí, deixa eu ver, conhecer a Deus, a sabedoria do homem tem muito a ver com conhecer a Deus, Sur merá bem biná. Conhecer ao Senhor, o Santo. E é de valor inestimável. Então, vai falar do alcançar dos zombadores e tantas outras coisas. Então, a sabedoria humana, eu nem cheguei ainda na explicação correta. Que a gente. Então, olha só. É a qualidade abrangente centrada em Rohma. Então, em Deus, que da mente e da vida, que discerne o que é verdadeiro, o que é correto e age de acordo. Embora fundamentalmente moral e espiritual, vai abranger a percepção prática da habilidade técnica, da aptidão administrativa e discernimento relacional. Então, vai aparecer 149 vezes no Antigo Testamento, vai fundamentar a adoração, a ética, a arte de governar e a arte de Israel. Então, deixa eu ver aqui. Então, a sabedoria é retratada como mestre artesã de Deus. O Senhor fundou a terra com sabedoria e estabeleceu os céus com entendimento. Ela falou que quando ela chegou aqui, Provérbios 8 e Provérbios 3, eu sei que foi uma das duas, eu acho que foi Provérbios 3. Quando ela leu isso, para ela foi suficiente. A resposta da pergunta dela já havia sido respondida. Aqui. A palavra, Deus usa a palavra para falar com a gente. Tem resposta para tudo. Então, perante o mundo, alegrar-se sempre na tua presença. E aí vem. Embora provenha somente de Deus, a sabedoria é oferecida generosamente àqueles que o temem. Pois o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, a gente está falando da sabedoria, não falei do conhecimento, e muito menos do entendimento, que nem sei se eu vou falar hoje. Então, aí ele vai falar que deu para Bezalel, sabedoria e habilidade no artesanato, Rohma vai dar o Eliabe cheios de sabedoria para construir o tabernáculo. Então, para cada coisa que foi construída, Deus colocou o espírito dele de sabedoria nesses homens. E aí vai falar da sabedoria para governar, Os reis buscavam conselheiros sábios, 2 Crônicas 22:5. O livro de Provérbios foi escrito para dar sabedoria aos simples, quer dizer, aquele que não tem malícia, capacitando os governantes para julgar-os com julgamentos justos. Quando os líderes abandonavam a sabedoria, a nação sofria. E a gente vê isso na atualidade. Então, aí vai falar em Jó, Provérbios, Eclesiastes, que vai usar muito essa como base a sabedoria. Vai falar muito em Provérbios, que ela se personifica do capítulo 1 ao capítulo 9, é a sabedoria que está falando, e vai retratar ela aqui, que está falando como uma mulher que clama nas ruas, oferecendo vida que as pessoas que o ouvem. E aí tem um lugar que ela fala assim, se você não me ouvir, eu vou rir de você, eu vou zombar. E depois você vai me procurar, não vai me encontrar. Então, quando a gente encontra na palavra, assim, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, não é Deus falando, é ela falando.
Então, aquele que passa a madrugada buscando a sabedoria em quem? Em Deus, vai encontrar. Eu amo os que me amam, os que me buscam. Eu nem me recordo se no texto original diz de madrugada. Tá? Eu não tenho certeza, eu não me lembro agora se a palavra madrugada está lá. Mas ele está dizendo, eu amo os que me amam, os que me buscam me encontrarão. Tá? Mas não é objeto da nossa leitura agora, é fazer exegese disso em hebraico. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu estou voltando no lugar certo para não cair tudo igual eu sempre faço. Então, agora, conhecimento. Ué, gente. Não foi. Deixa eu ver se vai. Foi. Agora o conhecimento. Ó. Madá. Madá. Conhecimento, compreensão e discernimento. Então, vai trazer a ideia de conhecimento no sentido de entendimento e habilidade perspicácia, concedido por Deus para uma vida justa e serviço. Então, eu preciso de sabedoria e de entendimento, eu preciso de ser perspicaz. Eu preciso ter perspicácia para resolver isso aqui. Né? Então, quem é que vai me dar? Então, para uma vida justa e serviço fiel, em suas 6 ocorrências, olha só 6 vezes. O termo está consistentemente ligado à aptidão dada por Deus, que possibilita a liderança eficaz, tomada de decisão sábia e discernimento espiritual, e não mera com acumulação intelectual. Então, é mais do que juntar conhecimento. Por quê? Se você junta conhecimento, mas você não tem a perspicácia, não adianta. Não tem eu vou dizer estratégia, porque hoje em dia o pessoal fala muito de estratégia. É sobre ser estrategista. É sobre entender, vamos dizer assim, a arte da guerra. É como fazer. Né? Porque tem gente, por exemplo, tem pessoas que estudam muito, mas que não conseguem passar o conhecimento que tem. Né? E aí, precisa também de treinamento. Na verdade, eu penso que tudo na vida precisa de treinamento. Então, vamos lá. Segunda Crônicas 2, 1 e 10, 11 e 12, Salomão faz um pedido e o Senhor o concede. Sabedoria e conhecimento. Essa comparação enfatiza com a competência real. Depende de um entendimento de origem divina. A narrativa ressalta que o verdadeiro conhecimento é uma responsabilidade confiada para o bem do povo. E aí ele vem, Eclesiastes 10, 2, 20. O pregador adverte, não amaldiçoe o rei, nem mesmo seus pensamentos, pois uma ave do céu pode levar as suas palavras. Aqui, madá é traduzida como entendimento, contextualmente, consciência mental. Quer dizer, nem no seu entendimento você pensa. Indicando que até mesmo a fala privada é possível de julgamento perante Deus. Revelando uma dimensão moral do conhecimento. Aí vai Daniel 1:4. Aqui ele vai trazer das 5 menções, ele vai trazer 4. Nabucodonosor procura jovens que demonstrem aptidão para toda a arte, sorte e sabedoria, sejam rápidos para entender, competentes para servir no palácio do rei. E o contexto do exílio mostra que os governantes pagãos, reconhecendo o conhecimento concedido por Deus nos jovens da aliança, prefigurando o testemunho de Israel entre as nações. Então, é mais do que só ter um entendimento. Aqui, ele percebeu que esse povo é um povo muito inteligente. Não era, não, eles são muito inteligentes. Por quê? Porque a Bíblia é ensinada na escola. A Bíblia é ensinada na escola. No caso da Bíblia, só o Antigo Testamento. Então, Daniel 1:17. Estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, entendimento, toda sorte de literatura e sabedoria. A iniciativa divina é explícita. A excelência intelectual é um dom. Olha só. Excelência. Para testemunhar em tribunal estrangeiro. E aí, tem um tanto de coisa aqui. Mas olha só, o instrumento com propósito serve a propósitos da aliança, administração da justiça, preservação da reputação e no exílio e cultivo da reverência à autoridade. Então, embora a sabedoria, Horma, Horma é outra palavra, é outra coisa. Frequentemente denota habilidade prática, Madá enfatiza a percepção informada e impulsiona a percepção informada que impulsiona a ação rápida, sábia. As passagens das crônicas propositalmente unem ambos os termos, apresentando conhecimento com base cognitiva na qual a sabedoria se constrói. Então, a responsabilidade ética vai relacionar o conhecimento com a responsabilidade sobre a fala e a atitude, afirmando o domínio intelectual e aplicando um dever moral. Então, vai falar um monte de coisa aqui, mas eu só quero trazer para aplicação prática para o ministério, para a gente poder continuar aqui. Então, formação de liderança. O exemplo de Salomão ensina que aqueles que lhe foi confiada a governança, sejam pastores, presbíteros, líderes cívicos, ou líderes cívicos. Aqui ele está falando de
governantes não cristãos também devem pedir a Deus conhecimento que sirva ao seu povo e não para benefício próprio. É difícil isso aí. Entendimento educacional. A experiência acadêmica de Daniel valida a excelência acadêmica buscada sobre o senhorio de Deus. Educadores cristãos podem considerar o conhecimento acadêmico como um domínio de testemunho, quando ancorado com o conhecimento divino. E aí vem discernimento espiritual. Eclesiastes adverte que os crentes alinharem os seus pensamentos privados com a justiça pública, lembrando aos obreiros que o entendimento dado por Deus pondera tanto motivação quanto ação. Então, essas duas coisas precisam andar juntas. E aí, a gente terminou a porção dessa semana, agora, né, a porção Balaque, que é Números, vai pegar Números, vai pegar Miqueias, vai pegar João, 2 Pedro, um pedacinho de Judas e um pedacinho de Apocalipse, tratando sobre Balaão. E aí eu terminei a aula lá, lembrando de 2 falsos profetas no Antigo Testamento, que na atualidade, que eles, tipo assim, são 2 pessoas que a vida delas, a história delas se tornou um arquétipo, vou dizer um arquétipo, trouxe para cá, para o Novo Testamento e para a nossa atualidade hoje. 2 referências de falso profeta, de profetas. Um é Balaão e a outra é Jezabel. Então, aí eu estava dizendo o seguinte: como que eu vou identificar esses 2 espíritos, uma vez que fala em língua, a maioria das vezes a profecia é verdadeira? Jezabel mata profeta. Mas ela profetiza. Gente, em Apocalipse está dizendo: Jezabel, você tolera Jezabel. Mulher que profetiza, mas ensina o meu povo a errar, a pecar. Balaão profetiza, mas ensinou Balaque a desvirtuar o povo. E aí Pedro vai dizer que na igreja, naquele tempo, já tinham esses mestres, que eram poucos. Mas agora no nosso meio, tem, muitos. Não é um ou outro, são muitos. Aí ele fala que eles são nuvens sem água. Fonte seca. Como é que eu vou? Como? Juliana, como que eu identifico? Não tem outro jeito. Não tem uma receita, não tem uma outra receita. É oração, leitura da palavra, jejum para poder enxergar. Porque, gente, sem isso aí você não vê. A pessoa está orando, está revelando, está curando, e a gente está... até Deus que está fazendo, e Deus não está fazendo nada. Às vezes, Deus não está fazendo nada porque o diabo também cura. Às vezes, porque, gente, o dom é sem arrependimento. Deus vai me dar o dom. Eu vou levantar um paralítico. Mas eu não me arrependo das minhas falhas, das minhas faltas. E aí, naquele dia eu vou dizer, mas Senhor, só tinha as cadeiras de roda levantadas. Ele falou, não conheço você. Então, gente, o dom que Deus dá é sem arrependimento. Por isso que muitas pessoas ficam sem entender, porque algumas pessoas são como são, cometem os pecados que cometem, têm os erros que têm, e não tem juízo sobre ela. O juízo de Deus ainda não veio sobre ela. Aí a pessoa fica assim, mas não é, porque Deus prometeu o dom e ele deu. Independente se eu me arrependo ou não, Deus, ele vela pela palavra dele, mas no céu não entra. Então, por isso que eu falo, a gente precisa orar e jejuar e consagrar a nossa vida e ler a palavra para saber se aquilo coaduna. Outra coisa que eu aprendi há pouco tempo. Eu gosto muito do pessoal de Angola, né? Inclusive, eu preciso até bater de vez em quando um papo com a Sandra Cavalo. E ele estava dizendo o seguinte, que ele chegou numa igreja, ele disse, Deus falou com ele, tem um satanista um bruxo em cima do altar. Ele falou, Deus, peraí, você tá brincando. Mas ele subiu e começou a ministrar, e ele ouviu barulho de corrente quebrando. Quando ele ouviu barulho de corrente quebrando, esse homem não conseguiu ficar em cima do altar. E aí, é um indicativo pra gente, quando Deus começar a usar alguém, começar a usar mesmo, no louvor, na palavra, na oração, e a pessoa que tá lá em cima, ou que tá na nave da igreja, começar a andar, começar a dispersar, começar a conversar na hora, ir pro banheiro, começar a andar, começar a sair de um lado pro outro, você pode perceber que tem alguma coisa estranha ali. E eu vi, depois que eu aprendi. E aí a gente vai vendo as coisas, a gente vai entendendo as coisas. Às vezes não tá envolvido na bruxaria, mas tem um espírito maligno ali, atuando. Então, para começar, né? Mas aí a gente tem que consagrar a nossa vida. Precisa, gente, é necessário. Se faz necessário conhecer. Igual eu falei, que eu conto sempre que Deus falou comigo, vocês estão ouvindo a voz do estranho, achando que estão me ouvindo. A gente tem essa ilusão. Vamos lá, que eu já estou bem atrasada.
Eu estava adiantada, agora já me atrasei, para variar, né? Então Deus disse a Salomão, porque houve isso no seu coração e você me pediu, não me pediu riqueza, não me pediu fazenda, não me pediu honra, não me pediu a morte dos seus inimigos, nem tampouco muitos dias de vida, mas você me pediu sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, para qual eu coloquei você rei. Sabedoria e conhecimento são dados. Eu vou dar riqueza, fazenda, honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Então vamos lá. Então aqui ele não vai se ater a tantos detalhes sobre Salomão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só vou andar um pouquinho só para ver uma coisa aqui. Aqui ele não vai entrar muito em detalhes em muitas coisas. Vamos lá. Assim Salomão veio a ser rei do alto que está em Gibeão. Desculpa. Assim veio Salomão do alto, ou seja, ele estava em Gibeão, ele voltou para Jerusalém, diante da tenda da congregação e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros, cavalos, cavaleiros, teve 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, pô-las nas cidades dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros de tanta abundância como figueiras bravas que há nas campinas. Então, vamos lá. E os cavalos que Salomão tinha, traziam do Egito. E quando ao fio do linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. Ele comprava para vender. Ele se tornou um comerciante também. Fazia subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, cada cavaleiro por 150, cada cavalo por 150. Por meio deles tiveram cavalos todos os reis, dos heteus, dos reis da Síria. Ou seja, ele vendia cavalos. Ele trazia os cavalos do Egito e daqui ele vendia para os outros povos. Ficou riquíssimo. Então, Salomão entendia de cavalo, né? A gente estava falando ontem sobre ele comparar a mulher com as éguas de Faraó, né? Que a mulher era tão bonita, a beleza dela era tão estonteante que ela desestabilizava qualquer homem, de tão linda que a Sunamita era. Sunamita ou Sulamita? Sulamita. Sunamita é a outra. Vamos lá. Salomão pede a Irão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. Então, gente, Sunamita é a mulher de Sunem, a Sulamita é a de Cantares. É diferente. É só um L e um N, que é diferente. Então, é Sulamita, a de Salomão, e Sunamita é a mulher de Sunem. A mulher lá que Eliseu profetizou e ela engravidou. Então, Salomão pede a Irão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. Determinou Salomão edificar uma casa para quem? Para o nome do Senhor. Como também uma casa para o seu reino. Contou Salomão 70.000 homens de carga, 80.000 que cortassem para a montanha. Gente, isso aqui deve ter sido uma coisa colossal. Virou um canteiro de obras. 80.000 que cortassem na montanha, 3.600 inspetores para eles. Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo: como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa, para que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa para o nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar e para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos de manhã e de tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, que é perpetuamente obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser tão grande, porque o nosso Deus é maior do que os outros deuses, aliás, do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? Quem sou eu para lhe edificar casa, salvo para queimar incenso perante ele? E ele diz: manda, pois, agora um homem sábio para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, púrpura e carmesim, e em azul, e quem sabe lavrar com buril. E, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá, e em Jerusalém, dos quais o meu pai preparou. Manda-me também madeiras, cedros, faias, algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e eis que os meus servos estarão por teus servos. Olha só, ele pediu para Irão, rei de Tiro,
E, inclusive, aqui não sei se vai dizer, mas o nome do cara também era Irão. E ele era filho de uma judia com... Ele tinha o sangue judeu. E aí, o que Salomão está pedindo para o rei de Tiro? Praticamente outro Bezalel. Praticamente. Porque, olha só, eu quero um homem, sabe, para trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com púrpura, com carmesim, com tecido azul, e que saiba trabalhar com buri, ou seja, para que ele modele para mim, para modelar o que eu vou precisar. E aí, ó, quer ver? Juntamente com eles, as pessoas que saibam cortar o cedro. Por quê? Tem uma técnica diferenciada para cortar cedro. Eu não lembro já que foi por isso. Mas tem uma técnica diferenciada para cortar. Então, isso, para prepararem muita madeira, porque a casa que eu estou para fazer há de ser muito grande, grande e maravilhosa. Deixa eu ver como é que é maravilhoso em hebraico. Vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Aqui, tá maravilhoso mesmo. Ó, palar, palar. Aqui tá pala, mas é palar, porque tem um... Como é que é o nome dessa palavra, gente? Esqueci. Um aleph aqui. Ó, aqui tá, ó. Aqui tá. Um Hzinho aqui. Tem uma leve aspiração. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. O verbo vai indicar no testamento para palar aquilo que é extraordinário, além da capacidade. Olha só, eu vou construir para o Senhor uma coisa extraordinária, uma coisa além da capacidade, porque tem o ordinário. E por que ordinário é engraçado, né? Ordinário a gente tem como xingamento. Fulano é ordinário. Gente, o que é uma coisa ordinária? Uma coisa ordinária é uma coisa comum. Quando você fala assim, fulano é ordinário, fulano é comum. Mas a gente coloca o quê? Como xingamento, né? Por quê? Porque o extraordinário, ó, extra, é além da capacidade. Mas o ordinário é uma coisa comum, uma coisa ordinária, uma coisa do dia a dia normal. Então, Senhor, eu quero te adorar no ordinário e também no extraordinário. Então, quando o Senhor fizer o ordinário, uma coisa normal, eu vou te adorar. Quando o Senhor fizer o extraordinário, eu vou te adorar também. Quando o Senhor não fizer nada também, eu vou adorar também. Então, olha só. Maravilhosamente realizado. Quando atribuído ao Senhor, celebra suas intervenções milagrosas. Quando aplicado à pessoa, se identifica questões que ela não consegue resolver sem ajuda divina. Então, o extraordinário vem sempre do eterno. Então, acontece na Torá 12 vezes, nos livros históricos 12 também, na literatura sapiencial, que é Jó, Provérbios, Salmo, Cantares, Cânticos dos Cânticos, e deixa eu ver, se eu não me engano, ai, gente, Lamentações também, sapiencial, e profetas maiores, Isaías, depois Esdras. Então, ó, nada é difícil demais para o Senhor. Então, Gênesis vai expressar o princípio no anúncio do nascimento de Sara. Acaso alguma coisa demais para o Senhor? Jeremias ecoa, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso alguma coisa difícil demais para mim? O verbo enfatiza ambas as passagens ligando a promessa patriarcal à certeza profética, formando um axioma bíblico da onipotência divina. Não me pergunte o que é axioma, porque eu já li, estudei e não me lembro. Gente, eu não me lembro de verdade. Deixa eu colocar aqui, porque eu vou ficar amargando esse negócio. Eu vou ficar com isso na minha cabeça. Então, vamos lá. É um princípio básico que serve de fundamento para um sistema de pensamento. Um princípio básico, não podia ter colocado um princípio básico. Não, ele quis colocar axioma. Vamos lá. Então, é um princípio básico bíblico da onipotência divina. Então, vamos lá. E chega, né? Porque senão a gente não sai daqui. Então, deixa eu ver, versículo 10. Eis que os teus servos, os cortadores que cortarem madeira, 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho, 20.000 batos de azeite, irão rei de Tiro respondeu, por escrito a Salomão, dizendo, porquanto o Senhor ama o seu povo e te pôs sobre rei, quer dizer, Deus ama tanto esse povo que colocou você, um homem desse sábio, inteligente, como rei. E disserão, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, e fez da terra, dos céus e da terra, te deu ao rei Davi filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa ao Senhor para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio. Olha só, grande entendimento a saber, Irão, Abi,
filho de uma mulher das filhas de Dan, a mãe dele era judia, e cujo pai é um homem de Tiro. E este sabe lavrar ouro, prata, bronze, ferro, pedras e madeira e púrpura, Bezalel. Eu pensei em Bezalel, eu falei Bezalel. Púrpura, pano azul, linho fino, carmesim e hábil em toda a obra do buril, para fazer coisas engenhosas e invenções. Ou seja, ele tinha as mesmas habilidades que Bezalel tinha, que não diz que era sabedoria, entendimento, conhecimento e habilidade. Sabedoria, conhecimento, habilidade. Sabedoria, conhecimento, habilidade. Cara, esqueci. Falei e não lembro. Então, vamos lá. Mas, basicamente, foi isso que o rei de Tiro entregou para Salomão. Né? E aí ele tinha a habilidade de inventar coisas como Bezalel também tinha. Então, agora, pois, que o meu senhor mande para os teus servos trigo, cevada, azeite, isso aqui era o pagamento. Ele pagou o rei de Tiro com o alimento. Ó, trigo, cevada, azeite e vinho. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano, quanta houveres mister, e te traremos. Gente, e o desmatamento? Em jangadas pelo mar de Jope, e tu farás subir a Jerusalém. Então eu vou cortar, vou jogar a madeira no rio, e você vai, quer dizer, o rio vai fazer o transporte. Olha só, gente. O rio vai fazer o transporte. Na atualidade é o quê? Caminhão. Aqui ele vai usar o rio, e depois você vai dar um jeito de trazer, subir a Jerusalém, porque Jerusalém é alto, né? E a gente vai conhecer muito em breve. E eu não vou sozinha. Tem mais gente que vai, em nome de Jesus. Então, vamos lá. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia em Israel, conforme a conta com os que contaram seu pai, e acharam 153.600. E fez eles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores da montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Esses inspetores aqui eram o quê, vocês acham? Então, gente, o Salomão, ele se tornou um faraó, na verdade. Né? Tanto que a gente vê a carga tributária que o povo pagava, e aí, quando ele morre, os israelitas já não aguentam mais pagar tanto tributo, e aí vai atrás dele para pedir para Roboão diminuir a carga tributária. Né? Coisa que a gente conhece muito bem. Coisa que a gente conhece muito, muito bem. Né? Não é diferente, não é desconhecido para nós esse negócio de pagar muito imposto. Mas olha só. E aí tinha o quê? Como é que fala? Esses inspetores aqui eram feitores, praticamente. Né? E aí, é isso mesmo. Para fazer o povo trabalhar. Talvez não com chicote. Eu acredito que não, mas vamos lá. Salmo 79, de 1 ao 4. Assolação de Jerusalém, oração por socorro. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações entraram na tua herança e contaminaram o seu santo templo. Reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram cadáveres dos seus servos por comida às aves do céu. E a carne dos seus santos às animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. E não houve quem os repultasse. Estamos feitos a vergonha dos nossos vizinhos e o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Provérbios 20, 8 e 9. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa o mal, todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Quem que pode dizer isso? Ninguém. Ninguém pode dizer uma coisa dessa. Então, vamos lá. Pedro justifica-se perante a igreja por haver batizado Cornélio. Então, olha só. Ontem nós vimos que o próprio Deus enviou o seu anjo para encontrar-se, para mandar Cornélio buscar Pedro. Beleza. Só que, na Torá, se a gente parasse para olhar aqui o versículo, a gente ia encontrar Deus dizer que o judeu não tinha que se relacionar com o gentio. A gente ia ver que eles não podiam se relacionar de forma alguma. Por quê? Porque o gentio tinha costume pagão. E tendo costume pagão, o que ia acontecer? Quando você se associa ao mal, aquele mal daqui a pouco você começa a praticá-lo, porque ele vai tornar-se comum. Quer uma prova? Por exemplo, antigamente, alguns anos atrás,
nas novelas da TV, não podia, não tinha, eu não sei como é que tá agora, porque eu não assisto, tá? O casal de sexo diferente tinha os beijos técnicos. E aí, houve alguns anos atrás, o primeiro beijo entre homens do mesmo sexo na TV. Isso gerou o quê? O escândalo. Então, eu estou dizendo que foi na época que eu assistia. Hoje eu não sei como é que tá. Então, isso gerou um escândalo. Mas como isso vai sendo colocado na mentalidade das pessoas, o que acontece? O normal é a pessoa se acostumar. Então, a gente vai assistir filme infantil que eu estava assistindo ontem, tinham lá duas mulheres. Não falou que as duas eram mãe de uma menina. Que aí, no meio do desenrolar do filme que eu fui entender, ele não percebeu, mas eu percebi. Então, tem um desenho que a minha filha assistia, que o menino tem duas mães. Então, a partir daí, gera o quê? Um espanto, um escândalo, mas eles vão doutrinando as pessoas. Então, aquilo já passa a ser uma coisa normal, né? Normal. Então, é a mesma coisa. Se o judeu começasse a se relacionar com um gentio, as práticas dele, daqui a pouco eles iriam praticar. E a gente vê isso acontecer no Antigo Testamento. Então, Pedro vai porque tem a visão que desce o lençol e não sei o quê, aquela coisa toda do lençol, e Deus fala para ele, olha, mata e come. Ele fala, não, mas eu nunca comi, eu não sei nem como é que é um camarão. Eu nunca comi um toicinho, um torresmo, uma costelinha de porco, aquele chamam de piano. Um piano de porco eu nunca comi. Então, ele fala, não, mas você não vai chamar impuro aquilo que eu santifiquei. E aí, daqui a pouco, vem os homens, funcionários de um centurião romano, procurar. E aí ele entendeu a interpretação do sonho. Deus estava dizendo que ele não faz acepção de pessoas. Deus está me dizendo que também isso que Jesus fez não é só para o judeu, é também para o gentio. E ele vai. Quando ele chega lá, porque o anjo diz para que Pedro fosse para pregar. Porque anjo não prega. Então ele chegou lá, pregou, e quando ele pregou, o Espírito Santo desceu. Batizou aquela galera toda com o Espírito Santo. E aí, peraí. Se eles foram batizados com o Espírito Santo, o que me impede de mergulhar esse cara na água? Não vou impedir. Eu não vou tirar isso deles. Se o próprio Deus selou isso com o Espírito Santo, quem sou eu para dizer que eles vão ser batizados? Batizou. E aí tinha testemunho. Agora ele tem um problema. Porque os religiosos, vamos dizer assim, os religiosos, os fariseus da igreja, que a gente tem hoje, inclusive. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Ser fariseu não era problema. O problema que a gente usa o fariseu hoje, fala mal, o fariseu não sei o quê, é que eles eram hipócritas nesse tempo. Eles estavam corrompidos. Mas não tinha problema ser fariseu. Tinha alguns poucos. Mas eles perseguiam Jesus porque eles estavam preocupados de Israel se corromper e voltar para serem lançados em outro país, como aconteceu com os israelitas, como aconteceu com eles ficaram 70 anos fora. Então, a preocupação deles era essa. Só que nesse tempo, essa classe estava corrompida, tá? Então, olha só. E aí eles começaram a perturbar Pedro. Por que você batizou? Olha só, vamos lá então. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com os que eram da circuncisão. Peraí, por que você batizou? Um bando de gentil. Que história é essa? Quer dizer, aí eles estavam aqui nesse caso, iguais aos fariseus, iguais aos judeus. Quer dizer, ninguém pode entrar, porque é uma bolha. Não tem lugar assim? Que é igual uma bolha. Ninguém pode entrar. Quer dizer, o céu está vedado para mim. Para aquela mulher lá que vende o corpo por dinheiro, que dorme com o homem por dinheiro, para aquele cara lá que está lá na boca de fumo, não. Para ele, não. Para ele, não. Gente, a gente só mudou o tempo, a gente continua o mesmo. O nosso coração, o coração do ser humano é o mesmo. Não, mas gentil, Jesus, e gente não combina. Olha só. Dizendo, olha só, você entrou, tô parafraseando, tá? Na casa de gente que é incircuncisa e comeu com ele. Você perdeu o juízo. Gente, Jesus fazia, ele não foi para casa de pessoas gentias para comer. Mas com pessoas pecadoras ele entrava. E Pedro começou a falar a exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos. Na visão eu via um vaso como um lençol que descia do céu e vinha junto a mim. E eu coloquei nele os olhos e eu considerei ver animais da terra, quadrúpedes,
feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro estava em jejum. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, porque eu nunca na minha vida coloquei na minha boca alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz me respondeu do céu, na segunda vez: não chame você comum o que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes. Deus foi muito bom, mostrou 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se do céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E me disse o Espírito para que fosse com eles, e nada duvidando. Também esses 6 irmãos foram comigo. Ou seja, eu fui, mas não fui sozinho. Foram 6 pessoas juntas, ou seja, eles foram em 7, mais os outros que vinham buscar. Entrando na casa daquele varão, contou-nos como via um anjo em pé na casa dele e lhe dissera: envia varões a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha só, o anjo apareceu e deu o endereço, o nome, tanto do curtidor quanto de Pedro, o qual lhe dirá as palavras. Olha só, ele deu o nome e o sobrenome. O nome e o sobrenome, para não errar. Para não errar. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para resistir a Deus? Quer dizer, se Deus deu o que me deu, se Deus deu para Clarice o que deu para mim, por que eu vou desobedecer? O que é água perto do... Gente, o que é mergulhar uma pessoa na água perto da pessoa receber o Espírito Santo? A ação de Pedro. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Contra fatos não argumentos. Então, o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a Deus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número, e creu, e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, e se alegrou, e exortou a todos que, com firmeza de coração, permaneceram no Senhor. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. Olha só, deixa eu ver. Então, Barnabé, ele entendeu que chegou a hora de Paulo começar, que ainda está Saulo, de Saulo iniciar a caminhada. E outra coisa, com o nível intelectual que Saulo tinha, veio só para agregar. Então, sucedeu que todo ano eles se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram discípulos chamados, a primeira vez, cristãos. E naqueles dias desceram profetas a Jerusalém para Antioquia. Então, o espírito de profecia, ou o dom de profecia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que estavam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, eles mandaram provisão por meio desses dois. Então, gente, o livro de Atos, ele é muito interessante porque ele vai também mostrar que a igreja tinha problemas. E aí, quando a gente lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente vê que tinha problemas, né? Como na tua igreja tem problema, como na minha igreja tem problema, mas que se a gente buscar Deus, se a gente buscar a resposta em Deus, Deus vai dar. Então, que nesse tempo, que a gente esteja com os olhos e os ouvidos atentos, né? Como a gente estava falando aqui anteriormente, a gente não, né? Eu estava falando aqui anteriormente, sobre os falsos profetas, né? Sobre o espírito de Jezabel, sobre Balaão. Profecia na hora da palavra. Não, né? A pessoa começou a pregar profecia, na hora da palavra está errado. Profecia pode ser no louvor, pode ser na palavra introdutória. Na hora da palavra, não. A profecia é mais da palavra, está sendo pregada. Então, não é sobre o momento que a gente está vivendo, mas é sobre o processo para a gente poder chegar. Para o azeite poder... Para existir o azeite, precisa haver a maceração da azeitona. E a gente não vai chegar a lugar nenhum sem processo.
Não vai. Se você vai continuar sendo o azeite, a azeitona, se não for esmagado. Aí o teu valor não vai mudar. Vai continuar aquele valor. Mas aí, a partir do momento em que for macerado e que se transformar em outro produto, no primeiro que é amassado, que é o extra virgem, que não tem, que vai dar a luz sem fuligem, que é o mais caro, que é o mais nobre. Só que tem os outros processos até transformar em tudo que Deus precisa. Então, que a gente